Essa é uma apresentação do Ministério God Question Português. Pergunta: somos todos filhos de Deus ou apenas os cristãos? A Bíblia é bem clara que todas as pessoas são criação de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Mas que apenas aqueles nascidos de novo são filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. João capítulo 11, versículo 52. Romanos capítulo 8, versículo 16 e 1 João capítulo 3, versículos de 1 a 10. As Escrituras nunca chamam os que não são salvos de filhos de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 3, nos diz o seguinte sobre nossas vidas antes de sermos salvos: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Ao invés de nascermos como filhos de Deus, nascemos em pecado, o qual nos separa de Deus e nos alinha com Satanás como inimigos de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4 e 1 João capítulo 3, versículo 8. Jesus disse: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. João capítulo 8, versículo 42. Alguns versículos depois, em João capítulo 8, versículo 44, Jesus disse aos fariseus: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. O fato de que aqueles que não são salvos não são filhos de Deus também é visto em 1 João capítulo 3, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Tornamo-nos filhos de Deus quando somos salvos, porque somos adotados à família de Deus através do relacionamento com Jesus Cristo. Gálatas capítulo 4, versículos 5 e 6 e Efésios capítulo 1, versículo 5. Podemos ver isso claramente em versículos como Romanos capítulo 8, versículos 14 a 17. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. Abba, no original, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aqueles que são salvos são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Porque Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 5. Esta foi uma apresentação do Ministério God Questions Português. O Ministério God Questions busca glorificar o Senhor Jesus, fornecendo respostas bíblicas às perguntas de hoje através da internet. Visite-nos online www.godquestions.org/português.